Pessoal, aqui nesse ponto, a gente vai começar a falar sobre o pedido, né, da falência. A gente viu isso lá na parte de pressuposto subjetivo, quanto à legitimidade ativa. E eu falei também sobre a legitimidade passiva. Só que lá a gente viu apenas a questão do credor, o empresário lato sensu e a sua necessidade de, né, encontrar-se de forma regular, ou seja, registrado perante a junta comercial. O artigo 97 traz para nós o seguinte: podem requerer a falência do devedor. Inciso 1º, o próprio devedor, leia-se a autofalência. Já me antecipo, né? Vai dar problema aqui. Vai dar problema, então eu vou ingressar com o pedido de falência. Né? Vou já entrar me antecipando do problema, né? Na época que eu morava na Paraíba falava, né? Vai dar água, né? Então, para me antecipar aqui, eu já entro com a autofalência, certo? Ainda, o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante. O item 2 aqui para nós é importante a gente fazer uma leitura conjugada, eu não sou civilista, mas fazer uma leitura conjugada lá com o direito de família. Por que qualquer devedor? Qualquer devedor o quê? Por que o cônjuge sobrevivente ou então qualquer herdeiro ou o inventariante? Pessoal, justamente para que não tenha problema lá no inventário, na partilha. Certo? Bens que serviriam justamente para pagar, né, os herdeiros que viessem a fazer parte do inventário, todos eles dentro da massa falida para pagamento de credores. Teve uma vez uma disputa muito grande dentro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, envolvendo caso semelhante a esse ponto. Isso é coisa aí de uns, vamos colocar, 5, 6 anos. O que aconteceu? Houve o pedido na primeira instância, negou-se, o juiz indeferiu. Até falou que já tinha ocorrido uma tentativa prévia de recuperação judicial. Eu sei que foi indeferido. No indeferimento, ou seja, da ação de falência, do indeferimento cabe a apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acabou mantendo, falando não, né? Houve anteriormente já um pedido de recuperação judicial e não justificaria agora, depois do falecimento, essa tentativa, né, de ingressar com uma ação de falência, porque, na verdade, eles estão querendo proteger os interesses deles como herdeiros e, né, prejudicar os devedores da pessoa ali do falecido, que era o devedor. Então, não é possível esse pedido. Olha, hein? Com base na própria lei falando em sentido contrário. A interpretação que foi dada foi justamente não é cabível porque nós vamos estar aqui trazendo prejuízo aos credores. O STJ julgou, só que julgou mais foi questão processual, determinando o retorno dos autos à origem. O STJ falou assim, cabe sim, e quando a gente tem colidência, choque, colisão entre valores, de um lado, as pessoas, né, relativas aí aos credores do falecido, e do outro, herdeiros, eu não posso pegar e excluir por completo uma categoria. É possível sim o pedido justamente para quê? Isso na prática é para garantir os bens relacionados aos herdeiros, para que não esteja prejuízo. Na prática eu já vi inclusive, não ingressa,
olha o que é que acontece. Os herdeiros não ingressam, um outro credor ingressa, certo? A pessoa faleceu, ou uma outra pessoa ingressa, processo se arrastando. Aí o que acontece? A gente sabe da visa atrativa, mas execução fiscal, trabalhista, ações também que o devedor seja parte, só que nós não temos uma quantia líquida ainda, isso não vai para a ação falimentar. E são feitas várias penhoras, né? O juízo falimentar vai recebendo aquele tanto de ofício. Passa um tempo e aí aparecem os herdeiros. Foi feito lá, finalizou-se o inventário, o que tinha cada um para poder receber. E aí não tem direito a receber nada por causa, né, dessa situação aí. Ó, passou, você agora vai ficar lá atrás, seu crédito é quirografário. Certo? Então, aconteceu isso, primeira instância, mesmo com base no 97, nega, tribunal nega, o STJ devolve, tá? Manda, né, na verdade, que seja assim processada a ação falimentar, porque eu não poderia excluir quem de direito tem também para receber. Ah, mas a Lei 11.101 é uma lei voltada para o aspecto do direito empresarial, mas eu tenho aqui uma garantia, isso aqui é uma garantia justamente dentro do direito de família. Tá? Cotista, acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade. E ainda qualquer credor. Todos esses podem requerer aí a falência do devedor. Certo? A falência é requerida por credor. Lá do inciso 4º. Se o credor também for empresário lato sensu, empresário individual ou sociedade empresária, deverá instruir sua petição inicial com certidão da junta que comprove a regularidade de suas atividades. Obrigatório, tá, pessoal? Obrigatório. Tem que juntar justamente para quê? Olha, eu preciso demonstrar aí a minha situação de regularidade. Tá? Outro ponto aqui também, a gente viu o entendimento da doutrina, da jurisprudência em relação à substituição da falência pela ação de cobrança. Né? Ao invés de eu ingressar com a ação de cobrança, eu ajuizo a ação de falência. Alguns civilistas, alguns empresarialistas defenderam, a jurisprudência acabou oscilando, mas a gente viu que não é, né, possível substituir a ação de cobrança por uma ação de falência, em especial por causa dos efeitos deletérios, como eu coloquei para vocês. Entendimento do STJ agora em relação à fazenda pública ingressar com falência. Olha só, legitimidade da fazenda pública. O STJ tem diversos precedentes, tá? Eu coloquei aqui 2, inclusive dos mais antigos, no sentido de que a fazenda não tem legitimidade para pedir a falência do devedor, uma vez que possui meio próprio de cobrança a execução fiscal. Ademais, é importante destacar o enunciado 56 da primeira jornada de direito empresarial, que fala para nós expressamente isso. A fazenda pública não possui legitimidade ou interesse de agir para requerer a falência do devedor empresário. Perfeito? Certo? Então, não pode também, da mesma forma que a gente viu, se a gente for resumir, ficaria mais ou menos assim, ó. Vem aqui. Ficaria assim, ó. Vou trocar a caneta. Vamos lá. Ação de cobrança. Ação de cobrança. E a execução fiscal. Execução fiscal. Aqui de um lado. Do outro lado, a gente coloca aqui a ação de falência. A ação de falência. Eu posso fazer isso? Não, tá? Não posso
fazer essa substituição. Proibido. Eu tenho ação por via própria, eu tenho outra ação por via própria. Seria, inclusive, muito fácil para a Fazenda, né, entrar com a ação de falência ao invés de ingressar com a execução fiscal. Se a gente tem, no âmbito federal, inclusive a Lei 6830 de 1980, que trata sobre o executivo fiscal, que cria, na verdade, que autoriza o funcionamento de varas especializadas no âmbito da Justiça Federal, justamente para cuidar somente de execuções fiscais, a Fazenda vem dar uma de esperta e manejar manejar uma ação de falência ao invés de manejar o executivo fiscal? Não, tá? Então, não é possível que a gente faça aí essa substituição. Aqui eu não vou pegar toda a leitura com vocês, não, mas só para a gente fazer aqui destaque. Tributário e comercial, né? Crédito tributário, fazenda pública, ausência de legitimidade para requerer a falência da empresa. Tá? A controvérsia versa sobre a legitimidade da fazenda pública requerer a falência de empresa. O artigo 187 dispõe que os créditos fiscais não estão sujeitos ao concurso de credores. Artigo 5º, 29 e 31 da Lei de Execução Fiscal, a Lei 6830, determina que o crédito tributário não está abrangido no processo falimentar. Tanto o decreto anterior, 7661, que falava sobre a concordata de falência, como a lei atual de recuperação e falência, foram inspirados no princípio da conservação da atividade empresarial, pois prevêem, dentro da perspectiva da função social da empresa, a chamada concordata e Instituto de Recuperação, a concordata ainda sob a égide da 7661, cujo objeto maior é conceder benefícios às empresas que, embora não estejam formalmente falidas, atravessam grandes dificuldades. Tá? Então, cuidado aqui, o item 3 é importante. Certo? O princípio da conservação da empresa, pressupõe que a quebra não é um fenômeno econômico que interessa apenas aos credores, mas uma manifestação jurídico-econômica em que o Estado tem interesse preponderante. Gente, esse Estado tem interesse preponderante é justamente o quê? É o quê? Fala aí para mim. Quando eu falo o Estado tem interesse preponderante, é justamente tirar a pessoa do falido daquela situação ali de estar no mercado. Por isso que a gente falou da sentença de reabilitação da pessoa do falido. Tá? Não é... Efeitos da sentença são vários. Não é simplesmente, quebrou, tá mal das pernas, fica aqui paradinho que a gente vai apurar o caso, não. Então, cuidado quando a gente fala que interessa, olha aí, não é um interesse apenas dos credores, mas uma manifestação jurídico-econômica em que o Estado tem interesse preponderante. O Estado aqui, leia-se de uma forma ampla, de uma forma global, é o próprio mercado. Certo? É o próprio mercado. O mercado tem interesse, eu conversei com vocês, olha, se a pessoa trouxe prejuízo, deixa essa pessoa afastada por enquanto para a gente ver o que vai acontecer. Tá? Nesse caso, o interesse público não se confunde com o interesse da fazenda, pois o Estado passa a valorizar a importância da iniciativa empresarial para a saúde econômica de um país. Tá? Nada mais certo na medida em que quanto maior a iniciativa, na medida em que quanto maior a iniciativa privada em determinada localidade, maior o progresso econômico diante do aquecimento da economia causado a partir da geração de emprego. Isso é consecutivo, é uma sequência lógica, melhor dizendo, do artigo 170, que trata sobre a ordem econômica dentro da nossa Constituição. Já há muito tempo, dentro da sua leitura econômica da Constituição Federal, o ministro já aposentado Eros Grau do Supremo Tribunal Federal tratava
sobre esse ponto também, certo? Quando a gente fala aí de livre concorrência, principalmente. Então, o raciocínio diverso é legitimar a fazenda pública a requerer, né, falência das empresas, que inviabilizaria a superação da situação de crise econômico-financeira, não permitindo a manutenção da fonte produtora. Então, é inviável o manejo da ação de falência para substituir a execução fiscal. Nunca mais ninguém erra, de jeito nenhum. Vamos dando sequência aqui. Foro competente da ação falimentar. Pessoal, foro competente. Artigo 3º da nossa lei fala para nós que é o local do principal estabelecimento. Tem 2 pontos. A gente já até comentou isso. Tem 2 pontos aqui no nosso artigo 3º. Onde é que nós vamos ajuizar uma ação de falência? Onde é que vai ser apresentada a recuperação judicial? Local do principal estabelecimento ou se a sede for fora, onde estiver a sua filial no Brasil. Local do principal estabelecimento do artigo 3º não é o local da sede, certo? A competência é do local do principal estabelecimento. Isso aqui é o primeiro ponto. A outra situação, ou da filial se a empresa tiver sede fora do Brasil. Local do principal estabelecimento. Pessoal, principal estabelecimento do devedor não é conceito jurídico, é conceito econômico, é conceito financeiro, é conceito contábil. É onde há a maior movimentação, maior volume de negócios. Não é onde está a sede, essa parte 1, tá? Aqui no segundo, vai ser sempre a filial quando a gente tiver uma empresa sediada fora do país. Aqui, sem problema nenhum. A primeira parte, local do principal estabelecimento, não é a sede, não é onde teve o primeiro CNPJ, é onde tem o maior volume de negócios. É onde há uma maior, vamos colocar assim, uma maior circulação de negócios. É onde há uma maior movimentação financeira. Onde são firmados os maiores contratos, tá? Então, isso já era uma pergunta muito batida, ainda se cai um pouco, né, nas provas. Para o direito falimentar, a correta noção de principal estabelecimento está ligada ao aspecto econômico. Ou seja, local onde o devedor concentra o maior volume de negócio. E isso é competência absoluta. É competência absoluta. Esse julgado aqui já é até um pouco antigo, mas mantém-se, tá, esse entendimento. Conflito de competência, agravo interno, processamento e julgamento da recuperação. Artigo 3º. Foro competente para o processamento da recuperação e a decretação de falência é onde se situa o principal estabelecimento, considerado o local onde haja maior volume de negócios. Maior volume de negócios, aspecto econômico, aspecto financeiro, aspecto contábil. Joia? E lembrar também, a banca gosta de falar aí que pode-se prorrogar essa competência. Olha, se eu estou falando em competência absoluta, é improrrogável. Já caiu em prova. Vamos ver. É competente para deferir a recuperação judicial o juízo de onde se localize qualquer estabelecimento do devedor. Né? Aqui até bobagem. Né? De tão fácil, de tão simples. Mas é importante, igual eu falei para vocês,
Quanto mais questões vocês fizerem, melhor. É uma pena que a gente não pode ficar fazendo aqui questão o tempo inteiro. Tem por isso que dentro da plataforma você encontra lá módulos específicos só com resoluções. Você também tem um aplicativo para poder baixar e fazer questões à exaustão. Sentença que denega a falência. Vamos lá. Então, a sentença que denega. Vamos começar aqui por ela. A sentença, pessoal, denegatória, pode se basear em dois fundamentos. Primeiro, a improcedência do pedido, ou, no caso, a realização do depósito elisivo. O primeiro, se o pedido for julgado improcedente, e houver dolo do autor que requereu indevidamente a falência, caberá indenização ao devedor, lá nos termos do artigo 101, certo? No caso do depósito elisivo, a sentença denegatória, apesar de não decretar a falência, ela representa a vitória do autor e a sucumbência do devedor. O STJ já decidiu isso. Tá? Beleza? Diante de depósito elisivo, de falência requerida com base na impontualidade injustificada, admite-se, embora afastada a decretação de falência, a conversão do processo falimentar em verdadeiro rito de cobrança para apurar questões alusivas à existência e à exigibilidade da dívida cobrada, sem que isso configure utilização abusiva da via falimentar como sucedâneo de ação de cobrança ou de execução. Então, esse é um caso aí, né, justamente quando há o depósito elisivo. O depósito elisivo representa a vitória do autor. Por que isso? Pessoal, a ação de falência, ela é ajuizada. Eu sou o réu. O autor chega, credor meu, chega e fala assim, Renato me deve 130 mil reais. Eu apresento os contratos e falo assim, não, na verdade eu estou devendo 100 mil. Esses 30 mil eu nem sei de onde ele tirou. E aí eu junto, peço ao juízo o quê? O depósito daquele valor que eu considero, certo, como correto. Mais ou menos, funciona mais ou menos como se fosse lá dentro do processo civil uma ação de consignação em pagamento. Vou fazer ali o depósito. Eu deposito o valor que eu acho devido. Mas então, Renato, ela foi julgada improcedente, a sentença ela é julgada improcedente, a gente está vendo aqui, não é que ela seja julgada improcedente, ela vai negar a falência. Tanto que o STJ fala assim, olha, ela não decreta a falência, mas ela decreta o quê? A vitória do autor e a sucumbência do devedor. Fala, não, na verdade é os 100 que você depositou, mais os 30 que ele alega. Então, diante do depósito elisivo da falência, né, com base na impontualidade, embora a gente afaste a decretação de falência, a conversão do processo falimentar em rito de cobrança, ela é possível sim. O STJ já admitiu. Converte o rito, certo? Converte o procedimento. Ao invés daquele momento que nós teríamos, né, de reconhecimento da falência, e na verdade fala assim, não, olha, denego, né, o pedido, nego o pedido, julgo improcedente o pedido falimentar, mas condeno o réu na quantia faltante, quais sejam 30 mil reais, corrigidos desde o seu fato gerador, aí vai dentro do dispositivo da sentença. Então, cuidado quanto a esse ponto. Uma outra situação também, olha aqui, ó. A gente viu aqui em cima,
Se o pedido ele é julgado improcedente e houver dolo do autor, que requereu indevidamente a falência, caberá indenização ao devedor. Na maioria das vezes, ingressa-se com uma outra ação, instruída com essa inicial da falência aqui e da sentença, certo? Já vi casos em que houve justamente a sentença denegatória da falência, e aí o que acontece? A parte já pega e inicia o cumprimento provisório de sentença. Pessoal, não é o jeito mais correto. Por quê? Eu tenho que esperar o trânsito em julgado. Porque cabe recurso da sentença que denega a falência, que julga improcedente o pedido, vai caber recurso de apelação. Quando a sentença é contrária, julgando procedente, decretando a falência, é o agravo. Então, processualmente, temos essas duas situações aí. Você espera e com o trânsito em julgado, justamente porque ficou demonstrada a má-fé, você vai ingressar com uma ação de danos morais, ou já vi também, e sendo processado, um pedido paralelo de cumprimento provisório de sentença porque ficou demonstrada a má-fé. Certo? Mas lembrar que nesse segundo ponto que a gente viu quanto ao STJ, na parte dispositiva vem lá julgo improcedente. Por favor, aqui ó, vamos lá, tela branca. Vá lá no dispositivo, 3, dispositivo. Pelo exposto, vírgula, julgo improcedente o pedido de decretação da falência, mas a gente viu, né? Mas, vírgula, mas com base na jurisprudência do STJ e na realização do valor de tantos, de 100 mil no caso, realizado conforme ID número tal, condeno o réu, certo? Conforme a gente viu aí, em honorários, aqui ó, em honorários aí, na sucumbência melhor, em honorários também, mas na sucumbência do devedor, certo? Ele tem ainda um saldo remanescente aí de 30 mil para poder, vamos dizer, cobrir aí o valor. Belezinha? Ainda dentro dessa parte, para a gente poder encerrar esse bloco, a sentença que decreta a falência. A gente viu a sentença que nega, agora a sentença que decreta. A sentença que decreta é o primeiro ato. Do processo falimentar. Falei para vocês que são cabíveis até 5 sentenças dentro do processo falimentar. Uma vez que o procedimento que vai do pedido da quebra até a sua efetivação é denominado de pré-falimentar. Dessa decisão que decreta, cabe o agravo, a minha brincadeira, a decisão que decreta ela é grave, cabendo, portanto, agravo. E a sentença tem natureza constitutiva, certo? Constitui o devedor em estado falimentar e instaura o regime de execução concursal do seu patrimônio. Não é declaratória. Por favor, não é sentença declaratória. É sentença constitutiva. Ah, mas está declarando. Não. Constituindo o devedor. E não declarando
o estado de falência. Beleza? A gente encerra esse bloco, na sequência ainda falando mais sobre a Lei 11.101. Até lá!